Isso, o Dr. Ricardo Faria é psiquiatra no Grupo Trofa Saúde, Braga Sul e Braga Centro. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por se juntar a nós no consultório para falarmos de um tópico muito importante, porque fala-se tanto de ansiedade, daquilo que também impacta o nosso dia-a-dia, o nosso trabalho, a nossa vivência familiar. Porque é que é importante, então, olharmos de frente para estas perturbações de ansiedade? Bem-vindo. Obrigado. É assim, antes de mais, a ansiedade efetivamente será o principal tema de recurso à consulta de psiquiatria. Quando nós falamos de ansiedade, nós podemos pensar em problemas que estão ligados apenas ao espectro da ansiedade, as ditas perturbações da ansiedade, ou então podemos pensar na ansiedade num contexto mais global e, nesse sentido, poderíamos até afirmar que a ansiedade é algo que está presente em todas as perturbações do foro mental. Há uma ansiedade que pode ser até, em alguma circunstância, positiva, o antever, o esperar alguma coisa que vai acontecer nas nossas vidas e que é algo positivo, mas também, por contraponto, algo de menos positivo pode também gerar essa ansiedade. Podemos dizer que é algo que está presente nas nossas vidas desde as idades mais tenras, digamos assim? Sim, a ansiedade, de facto, é uma experiência que permeia a nossa vida em todos os aspectos do nosso cotidiano e até podemos arriscar dizer que, em níveis controlados, em níveis ligeiros, a ansiedade pode ser muito adaptativa. Ou seja, é algo que, no fundo, até pode contribuir para melhorar o desempenho do indivíduo. No entanto, quando esta ansiedade adquire proporções excessivas, quando ela é persistente, ou seja, ela está presente em todos os aspectos da vida da pessoa, então aí sim nós podemos apontar para um problema do foro da ansiedade. Sim. E é aí que nós identificamos as diferentes perturbações que podem acontecer. Quais é que são as mais comuns, olhando aqui quase transversalmente às diferentes faixas etárias, começando pelos mais jovens e depois já na idade adulta? É assim, se pensarmos assim em faixas mais precoces, faixas etárias mais precoces, crianças, adolescentes, nós vamos estar a falar de perturbações de ansiedade muito específicas. Podemos estar a falar de questões de mutismo, perturbações de ansiedade de separação, a fobia social, que hoje em dia se chama de perturbação da ansiedade social, algumas fobias específicas. Já assim, na faixa da adolescência começam a surgir outros casos, perturbações de pânico. E na idade adulta, pronto, geralmente a perturbação da ansiedade generalizada, sendo que esta última acaba por constituir até o principal motivo de recurso à consulta de psiquiatria. Olhando esta fase desafiante que é o processo de aprendizagem, os primeiros contactos sociais na escola, no pré-escolar, nesta altura, como é que os pais, que acabam por ser a grande ponte de contacto depois com os profissionais de saúde, podem facilmente identificar que os seus filhos estão a passar ou a vivenciar uma circunstância de ansiedade que está, de facto, a prejudicar, por exemplo, o seu processo de aprendizagem? É assim, a questão que me está a colocar é muito pertinente. Eu não sei se serei a pessoa mais indicada para lhe responder, porque eu trato adultos. Nós na psiquiatria temos duas especialidades, que é a psiquiatria da infância e da adolescência, que realmente está mais vocacionada, ou está vocacionada mesmo para o tratamento de crianças e jovens, adolescentes. E depois temos a psiquiatria de adultos, que é da qual eu faço parte. Portanto, em relação a essa questão, acho que não me sinto competente o suficiente para responder. Então, chegando à idade adulta, nós temos desafios que muitas vezes acabam por transitar de uma idade mais jovem para a vivência da nossa adolescência e depois da idade adulta. Nesses casos, e olhando ainda para este universo em que, a partir dos 18 anos, ainda estamos numa circunstância, muitas vezes, de estudo, de frequência universitária, onde, ainda há poucos dias, tive a oportunidade de falar sobre essa particularidade. Muitas vezes, o excesso de exames e de aulas acaba também por tornar a vida dos estudantes mais difícil, com menos contacto social e até, em alguma medida, mais depressiva. Como é que esta fase da vida adulta pode ser, de alguma forma, mitigada no que toca à ansiedade com o contributo de profissionais de saúde como os da saúde mental, da psiquiatria? É assim, nós sabemos que, efetivamente, no nosso dia-a-dia nós estamos sujeitos a uma série de pressões que estão relacionadas, assim, efetivamente, com essas áreas que enumerou. Nossa vida pessoal, familiar, a vida laboral, académica. E sabemos que muitas vezes nesses contextos podem surgir reações, que muitas vezes podem ser reações normativas, adaptativas,
mas que se podem traduzir também no desenvolvimento de sintomatologia ansiosa, mas depois muitas vezes podem surgir situações diferentes, não é? Quadros mesmo de perturbações de ansiedade, perturbações depressivas. O que é que eu acho que seria mais importante? O mais importante seria nós termos sempre presente que uma situação será a pessoa estar a passar efetivamente por uma situação nova na sua vida, está sujeita a níveis de stress mais elevados e durante um período curto, autolimitado, vamos dizer uns dias, não é? Até que essa situação eventualmente se resolva, ela estar a sentir-se mais ansiosa, até mesmo mais desmotivada, mais desanimada, mas essa situação ficando resolvida, a pessoa volta ao seu funcionamento prévio. Agora sabemos que começam a passar semanas, começam a passar meses, muitas vezes a causa que originou esses sintomas até se resolveu e a pessoa continua a sentir que não regressou ao que era o seu estado, pronto, o seu estado prévio, dito estado normal. E então, nesses casos, sim, seria importante procurar a ajuda de um profissional. Há uma questão que seguramente pode povoar a cabeça de quem nos vê e que tem que ver com como é que o nosso cérebro reage às perturbações de ansiedade, como é que a nossa psique acaba por reagir. Nós sabemos que existem exemplos muito concretos de nos sentirmos mais nervosos, mais ansiosos, passo aqui a redundância, de às vezes sentirmos que não queremos fazer determinada situação porque estamos, de facto, mais comprometidos a esse nível, mas olhando aquilo que são depois as circunstâncias mais difíceis para lá destas mais primárias, como é que isto acaba por se desenrolar para uma circunstância mais complicada? Eu acho que abordou aqui questões que eu achei muito interessantes, que são, sobretudo, no fundo, que nos remetem para a multiplicidade de sintomas que, no fundo, podem estar presentes num quadro de ansiedade e que muitas vezes até influenciam a forma como o utente chega à consulta. Mas respondendo então à primeira parte, nós sabemos que as manifestações de ansiedade dividem-se em alguns grupos. Pronto, nós temos sempre as manifestações do foro psíquico, o foro cognitivo, que são aquelas que todos nós já experienciamos, não é? A pessoa está num contexto de stress, num contexto de ansiedade, começa a sentir o pensamento muito acelerado, as ideias pouco lógicas entre elas. Por outro lado, às vezes podemos sentir que até não estamos a conseguir raciocinar adequadamente, aquilo que vulgarmente os estudantes dizem, estou a ter uma branca, não é? Tive uma branca no exame e não consegui responder da forma que eu achava que estava preparado. Uma sensação de uma apreensão constante, nervosismo, uma preocupação assim excessiva face às situações da vida diária. Pronto, isto são assim de grosso modo assim os sintomas mais do foro psíquico e cognitivo. Depois a ansiedade também no fundo traz-nos aqui uma multiplicidade de sintomas do foro físico e aí podem ser os mais variadíssimos que consigamos imaginar. Desde sensação de aperto torácico, falta de ar, sentimos uma aceleração do ritmo cardíaco ou até uma irregularidade, palpitações, podemos sentir dores de cabeça, tonturas, enjoos, dor de barriga, sensação de urgência urinária, adormecimentos nas extremidades, nas mãos, tremores, suores. Pronto, são efetivamente os sintomas ditos físicos, somáticos ou fisiológicos. E pegando também um bocadinho numa questão que enumerou, que é estes sintomas todos depois podem se traduzir numa resposta comportamental. Ou seja, a pessoa que está muito ansiosa, qual é que é a tendência dela? A tendência dela vai ser evitar os estímulos ou então aquelas situações que ela sabe que vão poder gerar um acréscimo ou uma manutenção destes sintomas. E tem sido também muito regular olharmos outras especialidades médicas terem também um contributo importante quando estas circunstâncias acontecem. Uma delas é a gastroenterologia, com o tão falado síndrome do intestino irritável, que está muito associado também a circunstâncias de ansiedade. A esse nível, sente que também circunstâncias que às vezes são de outras especialidades médicas acabam por levar os pacientes a procurar também a psiquiatria para tentar, de alguma forma, ir até à raiz do problema? Sabe que, em relação àquela questão que eu lhe estava a dizer, e que se interliga com como está a referir agora, que é, nós efetivamente vemos muitos utentes que chegam à consulta de psiquiatria não de uma forma direta, mas muitas vezes acabam por vir referenciados por outros colegas. E porquê? Porque como esta ansiedade, como eu acabei de enumerar, se traduz nesta grande variedade de sintomas físicos, é muito normal que um utente que esteja a sentir alguma alteração a nível do seu ritmo cardíaco, a tal sensação de aperto no peito, de dor, muitas vezes. Se calhar, antes de ir a uma consulta de psiquiatria, essa pessoa vai acabar por consultar um cardiologista. Pronto, de igual modo, uma pessoa que anda muito enjoada, com dor abdominal, com alterações do seu trânsito intestinal, também é normal que ela acabe por recorrer a um gastroenterologista. Pronto, existem aqui uma série de especialidades que nós sabemos que muitas vezes acabam por contactar
com estas pessoas que estão a sofrer de problemas do espectro da ansiedade antes da própria psiquiatria. E a verdade é que muitas vezes são esses próprios colegas que acabam por referenciar os utentes para a consulta de psiquiatria. Mergulhando ainda mais no tema, nós conseguimos estabelecer aqui uma ligação entre as perturbações de ansiedade e o fator genético? Claramente, sim. Sabe que a verdade é que quando falamos de perturbações de foro mental e quando estamos a debruçar-nos sobretudo na etiologia das mesmas, a verdade é que esta ainda fica sempre assim um bocadinho, digamos, indefinida. Mas o que nós vemos também muito frequentemente na consulta é que pessoas que sofrem de problemas de ansiedade têm um componente a nível de história familiar muito pesado. Claro que nós aí podemos estar a pensar em componentes genéticos, mas também podemos estar a pensar em componentes mais relacionados com a educação, o ambiente, mas certamente sim, a história familiar é sempre um tópico que tem que ser bastante bem abordado quando estamos a querer perceber o quadro no qual esta ansiedade se insere. E conseguimos já olhar para a tecnologia como uma aliada também naquilo que é o acompanhamento destas perturbações no foro da psiquiatria? De alguma forma, a evolução tecnológica pode também ajudar neste momento, porque sabemos que existem muitos recursos para ficarmos mais relaxados, através de aplicações já para dispositivos móveis e também alguns exercícios que os profissionais de saúde mental acabam por recomendar aos pacientes. Eu acho que aí nós podemos encarar esta situação, pronto, basicamente como tudo, não é de duas formas. E é óbvio que a tecnologia vai trazer aqui contributos muito importantes, até porque quando nós estamos a falar até de tratamento de problemas do foro ansioso, nós não nos vamos, obviamente, cingir só ao que é o seguimento a nível da consulta, ou uma terapia farmacológica, uma psicoterapia, mas existem outras questões muito importantes, nomeadamente relacionadas com a adoção de hábitos, estilos de vida saudáveis, e aí eu começo a dizer, para mim faz muito sentido, não é? A pessoa até possa procurar alguma informação via online, até às vezes alguns programas que lhe permitam instituir algumas medidas relacionadas com o relaxamento, aprender aqui algumas técnicas que efetivamente podem ser muito úteis no controle da ansiedade. Por outro lado, também sabemos que esta dependência ou esta necessidade de estarmos constantemente ligados, não é? E estarmos disponíveis ou, sei lá, para os nossos amigos ou então para o trabalho, isto às vezes também pode acarretar aqui um stress significativo e, por outro lado, justificar um aumento assim acentuado nos níveis de ansiedade. Acredita que, de alguma forma, esta ligação constante que temos às redes sociais e mesmo a necessidade, às vezes, de estar presente e de marcar presença nestes meios de interação social, acabam eles próprios por também gerar esses contextos de maior ansiedade, de aceitação, de beleza, de estar num nível de perfeição que, às vezes, é irracional? Expectativas, não é? Às vezes queremos corresponder às expectativas, não é? Que os outros colocam em nós e que nós próprios muitas vezes colocamos, mas sem dúvida, sim. E até estava a pensar, por exemplo, aquela questão como estava a falar, estamos constantemente, não é? Pronto, ligados, não é? Quer seja às redes sociais, ou então a dispositivos móveis, não é? Uma questão que eu acho que também se reflete muito é até no próprio sono e na qualidade do sono, não é? É muito frequente nós vermos na consulta pessoas que chegam por problemas relacionados com a ansiedade e que depois vamos a ver e existem problemas seríssimos relacionados com a higiene do sono, porque a pessoa antes de dormir às vezes passa um tempo significativo no telemóvel, nas redes sociais, pronto, e aí temos uma série de problemas que depois vão acabar aqui por se interligar, sem dúvida. Estando ali depois também a contrariar aquilo que é o ímpeto de querer dormir, mas que acaba por ser muitas vezes aliado para poder estar ligado à rede. Vamos continuar a falar já a seguir também com a possibilidade de termos a participação dos nossos telespectadores. Depois do intervalo, espaço para as suas perguntas e partilhas sobre psiquiatria. Consultório@portocanal.pt ou ligo 22 508 3297. Contamos consigo, regresse já a seguir. Pronto, doutor.